Os 6 homens da plataforma de petróleo Byford Dolphin se viram no acidente de mergulho mais horrível da história. O que começou como um mergulho de saturação rotineiro terminou em um horror absoluto. No entanto, apenas um sobreviveria, e não sem ferimentos graves. No sábado, 5 de novembro de 1983, enquanto perfuravam no campo de gás Frigg, no setor norueguês do Mar do Norte, os mergulhadores Roy P. Lucas, Edwin Cowart, Truls Hellevik e Bjørn Giæver Bergersen foram encarregados de uma manutenção nas profundezas abaixo da plataforma. Ajudando-os estavam 2 corajosos assistentes de mergulho, William Cremont e Martin Saunders. Truls e Bjørn desceram a uma profundidade de 295 pés para realizar manutenção na estrutura inferior da plataforma de perfuração. A possibilidade de atingir tais profundidades foi proporcionada pelo uso de um sino de mergulho, que podia ser conectado a um conjunto de câmaras onde os mergulhadores viviam temporariamente. Diferentemente de outros mergulhadores, eles passavam até 28 dias em uma câmara de alta pressão apertada, trabalhando, comendo e dormindo. Na Byford Dolphin, a empresa de petróleo esperava que os mergulhadores trabalhassem longos turnos de 18 horas com apenas 3 horas de sono antes de forçá-los a trabalhar novamente. O pagamento era excelente, muitas vezes variando entre 30 mil a 45 mil dólares por mês. Mas o ambiente de trabalho era claustrofóbico e desafiador. A plataforma de petróleo contava com centenas de tripulantes trabalhando arduamente ao mesmo tempo. Mas eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Os procedimentos rotineiros dos 4 mergulhadores logo se tornariam um pesadelo. Ao entrarem nas câmaras de vida pressurizadas, o sistema de sinos incluía a câmara 1, a câmara 2, uma cápsula de escape acoplada no topo de um bote salva-vidas e um tronco que estava conectado ao sino de mergulho. O sino então se fixaria nesse tronco enquanto os 2 assistentes de mergulho, William Cremont e Martin Saunders, o operavam do lado de fora na plataforma. As câmaras pressurizadas estavam estacionadas na plataforma, enquanto o sino de mergulho poderia ser separado para descer à profundidade necessária. Essa configuração permitia a utilização ideal do tempo e dos recursos, simplificando a transição entre o ambiente subaquático de alta pressão e os quartos de vida pressurizados. Ao mergulhar abaixo da superfície da água, a pressão é o pior inimigo de um mergulhador. A pressão ambiente aumenta aproximadamente uma atmosfera para cada 33 pés de profundidade na água. Cada atmosfera adicional adiciona uma força esmagadora, equivalente a 14,6 libras por metro quadrado sobre o corpo. Inevitavelmente, esses mergulhadores de saturação enfrentam severas limitações devido à natureza de seu trabalho. O principal problema com o mergulho não é descer a altas pressões, mas retornar dessas profundidades. Quando submersos o suficiente, a pressão crescente da água faz com que nitrogênio e hélio se dissolvam na corrente sanguínea, saturando-a proporcionalmente ao aumento da pressão. Essa saturação ocorre enquanto os mergulhadores respiram uma mistura especial de gases dentro das câmaras, tipicamente incluindo hélio e oxigênio, conhecida como heliox. Essa mistura é ajustada com base na profundidade do mergulho. Daí o termo mergulho de saturação. Se os mergulhadores subirem muito rapidamente, a rápida liberação de pressão leva à doença de descompressão, ou BENDS. Essa condição faz com que o nitrogênio dissolvido no sangue volte a se tornar gás, formando bolhas de nitrogênio por todo o corpo. Os sintomas da BENDS incluem náusea, tontura, dores intensas nas articulações, paralisia e até morte. A única maneira de prevenir a doença de descompressão é retornar à superfície com cautela, permitindo tempo suficiente para o nitrogênio se difundir naturalmente. No entanto, a indústria petrolífera não é conhecida por sua paciência. Nesse dia rotineiro, os técnicos de suporte de vida garantiram que a composição do ar nas câmaras hiperbáricas correspondesse ao necessário para os mergulhadores respirarem debaixo d'água. Ao mesmo tempo,
A equipe de controle do mergulho operava o sino de mergulho, que era elevado e abaixado por um guindaste, enquanto monitoravam as atividades dos mergulhadores. Às 4 da manhã, Truls e Björn tinham acabado de concluir seu trabalho de manutenção a uma pressão de 9 atmosferas, necessária para uma profundidade de 295 pés, e subiram de volta à superfície usando o sino de mergulho. Ao chegar à superfície, o sino de mergulho precisava ser reconectado às câmaras de mergulho, ambas operando sob a mesma pressão atmosférica. Enquanto isso, na superfície, Roy Lucas e Edwin Coward estavam descansando, prontos para assumir o próximo turno, quando Truls e Björn retornassem. Um dos papéis mais cruciais no mergulho de saturação pertence aos assistentes, que ajudam a implantar e recuperar o umbilical, a linha física que conecta o suprimento de ar do mergulhador e a comunicação com a superfície. E no passado, os assistentes também eram responsáveis por acoplar o sino de mergulho às câmaras de vida pressurizadas, como era o caso na Byford Dolphin. Os assistentes tinham as vidas de seus companheiros mergulhadores em suas mãos. No entanto, eles já estavam trabalhando há mais de 12 horas. Os 2 assistentes experientes, William e Martin, estavam prontos para conectar o sino de mergulho de volta às câmaras hiperbáricas de vida quando Truls e Björn retornaram das profundezas. Cramond conectou com sucesso o sino de mergulho às câmaras de vida e depositou Björn e Truls com segurança na câmara 1. Essa equipe de mergulho já havia realizado o processo repetidamente e o conhecia de cor. Normalmente, depositar os mergulhadores na área de descanso e remover o sino de mergulho era razoavelmente direto. O procedimento era assim: primeiro, fechar a porta do sino de mergulho, que estaria aberta para o tronco. Segundo, aumentar ligeiramente a pressão no sino de mergulho para vedar a porta do sino firmemente. Terceiro, fechar a porta da câmara 1, que também estava aberta para o tronco. Quarto, depressurizar lentamente o tronco até atingir uma pressão de uma atmosfera. E por último, abrir a braçadeira para separar o sino de mergulho do sistema de câmaras. De repente, o caos se instaurou. Cramond abriu a braçadeira, causando uma reação em cadeia que despressurizou violentamente as câmaras. O sino de mergulho se desconectou antes que as portas das câmaras estivessem totalmente fechadas, liberando uma descompressão explosiva. A diferença de pressão rasgou as câmaras de vida, puxando Helvig para fora dos pés, enquanto a pressão indiscriminadamente avançava pelo convés. A pressão do ar dentro do sino mudou instantaneamente de 9 atmosferas, a pressão sentida a 295 pés abaixo da água, para uma atmosfera, a pressão média do ar na superfície. A explosão de ar para fora da câmara lançou o pesado sino de mergulho para longe. O sino atingiu Cramond e Saunders, ferindo-os gravemente. Ou Cramond desconectou o sino de mergulho sem receber ordem para fazê-lo, ou o líder do mergulho ordenou que o bloqueio de acoplamento fosse removido, mesmo com o túnel ainda pressurizado. Cramond acabou não sobrevivendo aos ferimentos. Embora Saunders tenha sobrevivido, ele não saiu ileso. Quando os tripulantes o encontraram após o acidente, ele estava parcialmente sob o sino de mergulho de 4 toneladas. Seus pulmões haviam colapsado e ele sofreu 3 fraturas nas costas e uma fratura no pescoço. Mas o destino dos 4 mergulhadores dentro da câmara foi ainda pior. Embora seja impossível confirmar, a velocidade da descompressão violenta e não planejada deu aos 4 mergulhadores uma morte instantânea e indolor. A descompressão desse tipo é uma sentença de morte e ninguém sobreviveria. Uma diferença entre o recente desastre do Ocean Gate e o incidente da Byford Dolphin é que os restos dos mergulhadores não foram perdidos no mar. Saber o que exatamente aconteceu com essas pobres almas infelizes proporciona pouco consolo e imagens muito reais da tortura que seus corpos passaram, que ainda podem ser encontradas nos relatórios oficiais do incidente. Os mergulhadores nunca perceberam o que aconteceu com eles, nem sentiram os terríveis efeitos de suas mortes horríveis. Apesar da proximidade da porta, o sangue de Lucas, Coward e Bergersen fervia instantaneamente em seus corpos, pois
enormes quantidades de nitrogênio dissolvido retornaram ao estado gasoso. Os mergulhadores morreram instantaneamente. Após o sangue ferver devido à expansão do nitrogênio, gordura acumulou e se solidificou em suas artérias, veias, corações e fígados. A explosão de força vinda da expansão do gás espalhou o sangue e os corpos dos mergulhadores por dentro da câmara. Enquanto os eventos deixaram Lucas, Bergersen e Coward irreconhecíveis, Hellevick sofreu a pior morte, pois estava mais próximo da porta de conexão. A equalização de pressão causou o travamento parcial da porta da câmara 1, fazendo com que o corpo de Hellevick fosse forçado através de uma pequena abertura em forma de crescente de 24 polegadas, com uma força tremenda de 25 toneladas. Sem poder passar por completo, a pressão resultou no terrível desfecho de seus órgãos internos sendo expelidos de seu corpo pela abertura. Durante a investigação, os investigadores encontraram a coluna vertebral de Hellevick, parte de sua traqueia e parte de seu intestino delgado dentro do sino. Seus outros órgãos pareciam intactos, quase como se tivessem sido colhidos ou dissecados com precisão e, em seguida, forçados para fora de seu corpo. No final, o incidente resultou em um total de 5 mortes, e a brutalidade do acidente deixou pouco sangue, apesar do estado dilacerado dos corpos dos mergulhadores. A princípio, as pessoas foram rápidas em culpar a tripulação, uma potencial falha de comunicação ou rotinas deficientes como causas do acidente. A tripulação trabalhava frequentemente mais de 12 horas. Um erro poderia facilmente ter ocorrido. No entanto, ninguém conseguiu identificar os fatores exatos por trás da decisão de desacoplar o sistema de forma incorreta e expor todos a mortes tão horríveis. E com a morte de Crammond, o verdadeiro motivo para ele abrir a braçadeira foi perdido para sempre. Para minimizar os consideráveis riscos, apenas a execução impecável de cada detalhe rápido da operação, especialmente o processo de transferência controlado pela pressão, pode ajudar as equipes a evitarem esse desfecho catastrófico. No entanto, a Aliança de Mergulhadores do Mar do Norte, um grupo de ativistas formado por mergulhadores ativos e parentes das vítimas, acreditava que os superiores negligentes da Byford Dolphin forneceram aos mergulhadores equipamentos defeituosos. Eles sustentavam que o sistema de câmaras de pressão era obsoleto, sem os mecanismos de segurança necessários para evitar o desastre. É importante mencionar que o equipamento da tripulação durante a operação era de 1975 e não possuía mecanismos modernos de segurança. Uma característica ausente fundamental era um mecanismo de intertravamento que teria impedido Crammond de abrir o tronco enquanto o sino ainda estava sob pressão. Como resultado, as autoridades revisaram as regulamentações norueguesas para exigir mecanismos de intertravamento para todos os sistemas de sino. Ainda assim, muitos acreditavam que a causa principal do acidente foi a ausência do mecanismo de travamento. Mas, décadas depois, a história mudou. Infelizmente, levou décadas para o governo norueguês, que era responsável pela Byford Dolphin, em 1983, reconhecer sua responsabilidade pelo incidente e compensar as famílias dos homens falecidos. Foi apenas em 2009 que o governo ofereceu acordos confidenciais às famílias de todas as 6 vítimas, incluindo Saunders. De acordo com o relatório, foi o equipamento defeituoso que causou o acidente, em vez de erro humano. Além do equipamento defeituoso, o ambiente ruidoso que interferia nas comunicações e ordens confusas também contribuíram para o acidente. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando mais relatos como esse, não se esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever no canal. Até a próxima e obrigado por assistir até o final.